Bom dia, amigos, bom dia, amigas, sejam bem-vindos aqui à Toca do Ião, para o nosso cafezinho habitual, os domingos de manhã, que tenho o prazer de recebê-los aqui na nossa casa, para esse momento especial em que nós compartilhamos o que temos. Compartilhamos aí a mesa que você tem no momento que estiver assistindo o nosso vídeo. Eu compartilho com os amigos o que nós temos por aqui agora e compartilhamos histórias, emoções e ensinamentos que a vida nos dá, que a vida nos transmite. E é sempre um momento muito especial para cada um de nós dispormos, na boa conversa, esses aprendizados da vida. E o assunto nosso de hoje é: o que vai, volta. Vamos ao tema. Ouvimos falar muito em lei do retorno, né? Que é a lei de causas e efeitos, a lei da vida que rege os movimentos humanos, as ações, os acontecimentos, suas consequências, seus desdobramentos. De maneira, e como diz a própria lei, não há efeito sem causa, e não há causa sem efeito, não há uma causa inócua. Toda motivação, toda causa que nós dermos vai gerar efeitos específicos, diríamos efeitos consentâneos ao tipo de ação, de escolha que fizemos. E naturalmente, se percebermos algum efeito diferente na nossa vida, na nossa rotina, na nossa jornada, procuremos a causa que ela está ou no presente ou no nosso passado. Mas a causa daqueles efeitos está presente na nossa vida, embora às vezes possa ser uma causa oculta, mas sempre há. E eu estava lendo há poucos dias num livro chamado E Você Não Está Só, me parece que é isso mesmo, né? E nesse livro, Les Brown, que era um disc jockey em Cincinnati, né, em Ohio, e ele saía da emissora e sempre passava no caminho por um hospital. E ele parava ali, isso era religioso, era diário, parava ali, fazia algumas leituras para os pacientes, ia em vários quartos, né, incansavelmente, conversava com as pessoas, depois ia embora para casa. E ele fazia isso com a maior naturalidade, fazia isso vida toda. E um certo dia ele saiu um pouco mais tarde, ali por volta das 2 da madrugada, ele chegou em casa. E ele conta que ao chegar em casa, ele viu esgueirar de um canto do muro uma figura, né, que saiu do nada, saiu da escuridão e chegou até ele e perguntou: "Você é Les Brown?" Ele disse: "Sou eu sim." "Por quê?" Ele falou: "Porque eu vim aqui para fazer um servicinho com você." Aí ele falou: "Mas servicinho? Que servicinho é esse?" "Não, é que umas pessoas me encomendaram executá-lo e eu vim aqui, né, com esse propósito." E aí ele falou: "Mas o que você vai fazer comigo então?" Ele falou: "Não, eu não vou fazer nada. Me deram serviço, mas eu vim aqui, fiz questão de vir aqui para te dizer que eu não vou fazer nada com você." Ele falou: "Mas como não vai fazer nada comigo? Por quê? Qual é a razão, né?" Ele disse: o visitante noturno, né, soturno, disse para ele: "Não, é que quando você fazia essas visitas, se você faz essas visitas, você passou por um hospital. Minha mãe estava lá no Grant Hospital e ela estava internada. E você parou lá algumas vezes, conversou com ela, fez leituras bíblicas com ela, né, animou-a, né, e ela fez questão de me escrever, contando que um disc jockey conhecido passava lá e fazia esse serviço, esteve com ela mais de uma vez, me parece, e conversando com ela, animando, estimulando, ela ficou muito impressionada de uma pessoa assim, com tamanha ocupação, se dedicar às pessoas mais necessitadas, inclusive pessoas que ele não conhecia. Era a maioria das pessoas que ali estavam
ela inclusive. Ele falou, mas sua mãe escreveu isso? Mas escreveu onde? Para onde? Ele foi, escreveu para a penitenciária. Eu estava preso na penitenciária nessa época. Isso foi escrito lá pelo ano 1990 e poucos, né? Me parece. E ele então ficou impressionado. Ele falou, então eu passei aqui para te dizer que eu não vou fazer nada com você e já avisei para o pessoal para te deixar em paz. Porque tinha gente lá magoada com você por causa de negócios que foram feitos e atrapalhou os planos deles, e eu já disse para eles para deixar você em paz. Então ele conta essa experiência dizendo que essa atitude de olhar pelo próximo, olhar para os estranhos, olhar para as pessoas com amor, fazer por elas alguma coisa que animasse, desse sentido na vida, fez com que a sua vida fosse poupada, talvez, de um desses incidentes lamentáveis que ocorrem com alguma frequência no planeta. Ele dizia, eu fui poupado porque aquela senhora escreveu para o filho que estava preso, e o filho, quando saiu da prisão, recebeu a incumbência de vir exatamente na minha direção para tentar me prejudicar. E aí que o título, né, da nossa fala de hoje, o que vai e volta. Ele jogou na vida o melhor que ele tinha. Ele jogou na vida todo o amor, compaixão, toda a misericórdia que ele possuía em favor daquelas pessoas que por um momento ou por outro, ou às vezes por uma longa jornada, ou às vezes por uma jornada fatal, aquelas pessoas permanecem enclausuradas no hospital, recebendo tratamentos dolorosos, difíceis, numa peregrinação através do caminho da dor, muito difícil de ser, digamos assim, palmilhada somente com remédios, equipamentos e meios cirúrgicos. Então, a misericórdia daquele homem, a compaixão daquele rapaz, fez com que aquela senhora escrevesse para o filho. E não havia ali nenhuma triangulação de intenções, apenas ela comunicou ao filho que encontrou essa pessoa que se interessou pela sua dor, pelo seu sofrimento. E aquele homem, embora lá na prisão, devia ter sentimentos pela sua genitora, e ele então se condoeu disso e foi lá para dizer para sua possível vítima que ele era agora um guardião, era um protetor da sua vida. Eu me lembrei de Jesus, né, conversando com Ananias, no momento em que Saulo de Tarso perdeu a visão no encontro em Damasco. Ele foi para a pensão de Judas, na rua direita, e lá ele passou 3 dias sem comer, sem falar, sem beber, cego, não enxergava nada. E aí Jesus chega para Ananias e fala, Ananias, vai lá e ajuda esse rapaz, ele está precisando. Ananias disse, mas Senhor, como é que pode? Ele veio nos perseguir e eu sou um dos alvos da sua perseguição. E como é que eu vou chegar para esse homem hoje? Vai lá, socorre-o, porque eu preciso que ele testemunhe em meu nome, diante das nações, dos povos, né? Que ele venha testemunhar o Evangelho. Então vai lá, cuida dele para mim. E aí Ananias, vencendo o seu próprio medo, vencendo a sua cisma, foi lá cuidar de Saulo de Tarso. Depois nós temos todo o retorno que Saulo de Tarso nos deu através do Evangelho de Jesus, essas maravilhas todas. Claro que se nós lançarmos na vida, jogarmos na vida, mandarmos para a vida o melhor de nós, o melhor certamente voltará. É a lei da reciprocidade, não há outra possibilidade. A lei de causa e efeito, essa lei do retorno, também implica nisso. Ela nos devolve aquilo que nós jogamos para a vida. E eu me lembrei de o oposto disso, mas também com um final feliz, de um soldado que certo dia desconfiou de um carro que circulava na capital federal, se não me falha a memória, de uma maneira estranha. E ele então, na viatura, ele fez a perseguição, depois a abordagem, e quando o carro parou, ele ouviu um gemido, um tipo de um ruído abafado, né? Um gemido abafado, e ele então, enquanto os colegas continham ali o condutor do veículo e provavelmente os acompanhantes, ele foi lá e abriu o porta-malas do carro.
Quando ele abriu o porta-malas do carro, quem estava lá? O professor mais severo que ele teve na escola. O professor que fez ele repetir de ano, que não permitiu, me parece, que ele passasse num concurso, porque fez com que o padrão de exigência que ele aplicou na lida com os alunos fosse tão severo que de alguma maneira aquilo o atrapalhasse no seu desejo daquela época. Mas ele tinha superado tudo isso, se tornou um policial respeitado, e naquele caso, na sua vida, a sua ação estava salvando a vida daquele homem que, de uma certa maneira, o havia atrapalhado por algum tempo na sua jornada. Então, até ele ainda brincou com o professor: que ironia, hein, professor? Vamos levantar daí, vamos seguir para a vida, né? Devolvendo ao professor a liberdade que havia sido subtraída num sequestro lá, relâmpago, provavelmente. Então, me lembro de ter lido isso há muitos anos, e naturalmente isso nos mostra, né, que mesmo quando essas ações não são as ações mais desejadas, encontrando um coração amoroso, ele devolve na forma de amor, ele devolve na forma de bênçãos. Muitas vezes nós vamos ser também provocados, atrapalhados, prejudicados, mas se nós jogarmos nosso potencial de amor, de perdão e de compreensão em tudo isso, nós vamos ajudar a solucionar problemas que às vezes podem até atingir as pessoas com quem nós às vezes temos alguma diferença. Nós vamos ajudar a recuperar, ajudar a salvar. Talvez esse não seja o propósito. O propósito é só de praticar o bem. O propósito é só de viver o amor. Aquele disc jockey, ele explicou exatamente isso. Ele falou: olha, sem querer eu semeei a segurança que depois retornou para mim na forma dessa proteção que vinha da parte improvável, da parte mais improvável de todas. Então, nós estamos vivendo momentos assim delicados, às vezes somos provocados, somos desafiados, não raro ocorrem prejuízos que acabam nos atingindo, que não sejamos nós a praticar isso, que sejamos nós a lançar na vida o melhor que temos, o melhor que nós podemos, aquilo que está, às vezes, dentro de nós oculto, adormecido, esperando um despertar. Por isso é que Jesus disse que nós deveríamos fazer para o próximo o melhor, tudo aquilo que nós gostaríamos que ele fizesse para nós. E não deveríamos fazer para o próximo aquilo que não gostaríamos que nos fosse feito, tivéssemos na mesma situação que eles. Então toda atitude deliberada de prejudicar, de causar danos, de retardar, prejudicar a vida alheia, retorna para nós, não tem como, é um mecanismo da vida, mas todo o bem que nós pudermos lançar na vida, com certeza, volta para nós. Tudo que vai, volta, disse Les Brown. E eu creio com Jesus que isso é verdade, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ama o teu próximo como a ti mesmo. E a lei é recíproca, né? Nós amamos os outros ganham a possibilidade de continuar ou de nos amar também. Paz para todos, muita alegria. O nosso cafezinho de hoje foi esse. Cuidado com o que nós lançamos na vida, porque o que vai, volta. Muita paz, que Deus nos abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Compartilhem, curtam, esperamos vocês. Fiquem todos com Deus.